Oi, eu sou o Curse e hoje eu quero que você faça um exercício de memória, mas não é aquela memória nostálgica barata, cheia de filtros de Instagram. Eu quero que você se lembre do barulho do silêncio. Lembra quando a internet era um lugar para onde você ia e não um lugar onde você estava o tempo todo? Lembra quando o celular era só uma ferramenta e não uma extensão da sua corrente sanguínea? Hoje, nós vivemos em uma praça pública barulhenta, vigiada e higienizada por algoritmos que sabem o que você vai querer comer antes mesmo de você sentir fome. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a internet era o Velho Oeste, um lugar cru, muitas vezes feio, mas genuinamente livre. Então, veio 2020. A pandemia não apenas trancou as pessoas em casa, ela empurrou o resto do mundo que ainda resistia para dentro de um cabo de fibra ótica. E, nesse processo, algo fundamental quebrou. A internet antiga não apenas mudou, ela foi assassinada. Vamos voltar para entender como o refúgio dos esquisitinhos se tornou a prisão de vidro da humanidade. Para entender o que perdemos, precisamos olhar para o que tínhamos. Entre 2010 e 2015, a internet vivia sua adolescência tardia. O Facebook já existia, sim, mas ele ainda tinha cheiro de novo. O Instagram era apenas um lugar para postar fotos com filtros amarelados de comida e pés na areia. Não havia a pressão estética de uma vida perfeita, porque a tecnologia das câmeras ainda não permitia essa perfeição. A internet dessa época era dividida em feudos. Se você gostava de jogos, você ia para fóruns específicos ou para o recém-nascido YouTube Gaming. Se você gostava de tecnologia, você buscava blogs de entusiastas. Não existia o feed infinito que mistura política, dança, tragédia e propaganda de cassino em um scroll de 5 segundos. Nessa época, ser da internet significava algo. Hoje, todo mundo é digital. Sua avó tem um grupo no WhatsApp, o padeiro tem um Instagram para o negócio dele e o político faz live. Em 2012, se você passava 10 horas por dia na frente de um monitor, você era visto como um estranho, um nerd ou um esquisitinho. Havia um certo estigma social de ser um habitante da rede. Passar madrugada jogando MMORPGs ou frequentando boards de discussão era quase um ato de resistência social. A internet era o lugar para quem não se encaixava no mundo físico. Era onde o garoto que sofria bullying na escola encontrava uma guilda que o respeitava porque ele era um ótimo curandeiro no WoW. Era um ambiente de nicho, e para ser de nicho, ele era autêntico. As comunidades eram orgânicas, você não estava ali para ganhar seguidores ou monetizar seu lifestyle. Você estava ali porque não tinha outro lugar para ir. Pense nos lançamentos daquela época. Vimos Minecraft deixar de ser um projeto de um homem só para se tornar o Lego de uma geração. Vimos o nascimento da cultura dos Let's Play, onde pessoas como PewDiePie ou o início da Era de Ouro do YouTube Brasil, com Venom Extreme, Monark da época, Paçoca. o Jovem Nerd, Leon, criavam conteúdo que parecia uma conversa entre amigos. Não havia estúdios de gravação milionários, câmeras 4K ou roteiristas por trás de cada piada. Era um cara, um microfone de R$20 e uma vontade genuína de compartilhar algo. Vimos o lançamento de sites que hoje são gigantes, mas na época pareciam clubes secretos. O Reddit era uma interface de texto puro e simples. O 4chan era o motor de memes do mundo, um lugar onde o caos era a regra e de onde surgiam coisas que moldariam a cultura pop anos depois. E haviam os ARGs. Lembra de como era descobrir o mistério da internet e sentir que você era parte de uma investigação real? Não era um conteúdo mastigado por um influencer de curiosidades. Era você em uma thread de madrugada tentando decifrar um código binário em uma imagem corrompida. Sim, haviam coisas erradas. A internet era muito menos moderada. O discurso de ódio existia e muitas vezes era gráfico, mas havia uma diferença fundamental. A internet não te empurrava isso goela abaixo. Hoje, o algoritmo entende que a raiva gera engajamento, então ele te mostra o que te irrita para você comentar e passar mais tempo na plataforma. Em 2012, se você quisesse ver algo bizarro ou odioso, você tinha que procurar. Você tinha que descer até os porões do Live Leak ou entrar nos boards mais obscuros do 4chan. A toxicidade não era um modelo de negócio, era apenas uma parte não higienizada da experiência. E por isso, a polarização era menor. As pessoas não estavam em guerra constante por causa de política 24 horas por dia. O cancelamento como ferramenta de destruição em massa ainda não havia sido inventado. As discussões eram mais sobre qual console era melhor ou se o final de Lost tinha sido bom ou uma porcaria. Eram brigas bobas, humanas e, o mais importante, elas ficavam dentro da internet. A internet era um mundo paralelo, mas esse mundo paralelo estava prestes a colidir com a realidade de uma forma que ninguém poderia prever. Março de 2020. O mundo parou. As ruas ficaram vazias. O silêncio que eu te pedi para lembrar no começo desse vídeo tomou conta das cidades. E para onde foi todo mundo? Para dentro das telas. Antes da pandemia, a internet era uma ferramenta para a maioria das pessoas. Elas usavam para trabalhar, ver um vídeo ou outro, mandar uma mensagem, mas havia uma vida lá fora, que servia de âncora. Quando essa âncora foi cortada, a internet se tornou a única realidade disponível. Foi aqui que o jogo mudou.
Lembra das lives de 2020? De repente, todo artista, todo influenciador e até o seu vizinho estavam fazendo transmissões ao vivo. Foi o auge da Twitch e do YouTube Live. As lives sertanejas no Brasil, os shows de DJs internacionais nas salas de suas casas. Mas não era apenas entretenimento, era desespero. As pessoas estavam sozinhas, elas precisavam sentir que faziam parte de algo. E as lives ofereciam essa ilusão de presença em tempo real. O chat rolando, donates aparecendo na tela, era a tentativa digital de emular um bar, um show, uma igreja. Nesse período, o consumo da mídia explodiu. O TikTok, que até 2019 era visto como um app de crianças fazendo dancinhas estranhas, se tornou a droga de escolha de bilhões. O algoritmo do TikTok foi o primeiro a entender perfeitamente a nossa nova condição. Estávamos entediados, ansiosos e com o cérebro faminto por estímulos rápidos para ignorar o medo da doença lá fora. Foi na pandemia que a última fronteira da internet esquisita caiu. Pessoas que nunca haviam se interessado por cultura digital foram forçadas a entrar nela. O ensino se tornou EAD, o trabalho se tornou home office, as reuniões de família se tornaram chamadas no Zoom. O que aconteceu foi uma gentrificação digital. Sabe quando um bairro alternativo é barato e descoberto por grandes corporações? Os preços sobem e os artistas que moravam lá são expulsos. Foi o que aconteceu com a internet. O espaço que era dos nerds, dos gamers e dos entusiastas foi ocupado por todo o resto da população. E o resto da população trouxe consigo as regras do mundo físico, a necessidade de status, a busca por validação social, a política partidária, o julgamento constante. A internet deixou de ser o lugar onde você podia ser quem você quisesse sob um pseudônimo. Ela se tornou o lugar onde você tem que provar quem é você o tempo todo, com foto, nome, currículo. A transição foi silenciosa, mas letal. Enquanto estávamos preocupados em lavar as compras com álcool em gel, a estrutura psíquica da rede estava sendo reescrita. O amadorismo morreu, a espontaneidade foi substituída pela performance. Lembra de quando você entrava no YouTube para ver um vídeo específico e depois que ele acabava você simplesmente fechava a aba? Ou quando você entrava no Facebook para ver as fotos do aniversário de um primo e saía logo em seguida? Isso morreu, e a causa foi o scroll infinito. Durante a pandemia, as empresas de tecnologia atingiram sua forma final. Elas perceberam que, com o mundo trancado dentro de casa, o recurso mais valioso do planeta não era mais o petróleo, era a sua atenção. Mais especificamente, o seu tempo de tela. A internet antiga era baseada na procura. Você tinha interesse, você buscava o conteúdo. A internet pós-pandemia é baseada na entrega. Você não busca mais nada. O algoritmo decide o que vai te manter hipnotizado. Eles transformaram as redes sociais em cassinos de bolso. O movimento de arrastar o dedo para baixo para atualizar o feed é mecanicamente idêntico ao de puxar a alavanca de um caça-níqueis. É o que a neurociência chama de recompensa variável. Você não sabe o que vem a seguir. Pode ser um meme engraçado, pode ser uma notícia trágica, ou pode ser uma pessoa esteticamente perfeita te vendendo um curso de como ser rico. Essa incerteza libera doses cavalares de dopamina, mas não apenas a dopamina da conquista. De terminar um projeto ou ganhar uma partida difícil de um jogo. É a dopamina barata. É o prazer imediato seguido por um vazio abissal quando você desliga a tela. Na pandemia, nós fomos cobaias de um experimento em massa. Como não tínhamos estímulos do mundo real, o cheiro da chuva, o toque de um amigo, a variação de cenários, nossos cérebros se tornaram dependentes químicos desse brilho azul do celular. E as redes sociais sabiam disso. Eles afiaram os algoritmos para serem o mais viciantes possível. Porque um usuário viciado é um usuário que vê anúncios. E aqui entramos no ponto mais doloroso, a saúde mental. A internet antiga tinha feios, tinha gente comum, tinha vídeos em 480p gravados em quartos bagunçados. A internet atual é uma vitrine inquebrável. Durante o isolamento, enquanto você estava de pijama, com a saúde mental em frangalhos, tentando sobreviver a mais um dia de incerteza, o seu feed estava cheio de pessoas que pareciam estar vivendo suas melhores vidas. Cozinhas de mármore impecáveis, rotinas que começam às 5 da manhã com meditação e suco verde. Corpos esculpidos por filtros e ângulos planejados. O problema não é que essas pessoas existam. O problema é que o algoritmo nos força a comparar o nosso por trás das câmeras com o palco de todo mundo. E na pandemia, nós não tínhamos o mundo real para nos lembrar de que aquilo era mentira. O resultado? Uma explosão de depressão e ansiedade. O sentimento constante de que você está ficando para trás. O FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo, se tornou uma patologia crônica. A gente não consome mais conteúdo para se divertir. A gente consome para se certificar de que ainda fazemos parte da sociedade, enquanto nos sentimos cada vez mais excluídos dela.
Você percebeu como está cada vez mais difícil ler um livro? Ou até mesmo assistir um vídeo como esse sem ter a vontade de pegar o celular e ver um TikTok? O TikTok e os shorts do YouTube não mudaram apenas o formato do vídeo, eles mudaram a fiação do nosso cérebro. Nós estamos sendo treinados para o estímulo de 15 segundos. Se algo demora mais de um minuto para chegar ao ponto, nosso cérebro, acostumado com a dopamina de microdose, começa a entrar em abstinência. Nós perdemos a capacidade de contemplar o tédio, e o tédio é onde a criatividade nasce. Sem o tédio, nós somos apenas consumidores passivos, recipientes vazios esperando a próxima descarga elétrica do algoritmo. Lembra que eu falei que, antigamente, gostar de certas coisas te tornava um alvo? Entre 2010 e 2015, se você usava uma foto de perfil de anime, você era o esquisito. Se você passava o final de semana inteiro em um fórum discutindo teorias de um jogo obscuro, você era um nerd sem vida. Havia uma barreira de entrada. Para gostar dessas coisas, você precisava de esforço. Você precisava baixar programas estranhos, configurar emuladores, traduzir textos em japonês por conta própria. A pandemia pegou toda essa cultura de nicho e transformou em estética. De repente, o estilo gamer se tornou um produto de decoração. Luzes LED RGB, cadeiras de R$1.000, fones de ouvido com orelhas de gato, o que antes era uma necessidade funcional para quem passava horas no computador virou um cenário para lives. A cultura nerd foi gentrificada. Pessoas que antes desprezavam esse mundo descobriram que podiam lucrar com ele. O anime não é mais aquela mídia estranha que você assistia escondido. Agora é uma estampa de moda em grandes lojas de departamento. O RPG de mesa não é mais coisa de garotos no porão. É um show de entretenimento com atores profissionais e produção milionária. Você pode pensar, mas Curse, isso não é bom? As pessoas agora aceitam que a gente gosta. Na superfície sim, mas no fundo, a alma foi drenada. Quando algo se torna mainstream, ele precisa ser limpo. Ele precisa ser palatável para todos. As arestas são cortadas, o conteúdo se torna seguro, previsível e, acima de tudo, comercial. A internet deixou de ser o lugar onde os diferentes se escondiam para ser o lugar onde os iguais desfilam. Agora, vamos entrar em um terreno um pouco mais sombrio. Você já teve a sensação de que, ao navegar pelo X, o antigo Twitter, pelo Facebook ou até mesmo pelos comentários do YouTube, você está falando sozinho? Ou melhor, que você está cercado por sombras que fingem ser humanos? Isso nos leva à teoria da internet morta. A teoria sugere que a internet, como a conhecíamos, morreu por volta de 2016 ou 2017, e que a pandemia apenas enterrou o corpo. Segundo essa ideia, a maior parte do conteúdo que você consome hoje, os textos, as imagens, os comentários, os likes, não é produzida por seres humanos, é produzida por inteligências artificiais e bots coordenados para manipular algoritmos. Pense bem, na pandemia, o isolamento era real. As empresas precisavam manter os números de engajamento subindo, mesmo quando as pessoas estavam exaustas demais para criar. A solução? A automação. Hoje você vê threads inteiros que parecem escritas pela mesma pessoa, usando a mesma estrutura, 10 ferramentas de IA que vão te deixar rico, a 7ª vai explodir a cabeça. Você vê seções de comentários onde centenas de contas com nomes genéricos repetem as mesmas frases, impulsionando opiniões políticas ou produtos duvidosos. Nós entramos na era da internet sintética. Quando a IA generativa explodiu logo após o fim dos isolamentos, ela foi o prego final no caixão. Agora, nem as imagens que você vê são reais, nem os vídeos. Estamos em um ciclo de feedback onde bots criam conteúdo para atrair a atenção de outros bots. E nós, os humanos, ficamos ali no meio, tentando encontrar um sinal de vida em meio ao ruído estático de silício. A internet antiga era caótica porque os humanos são caóticos. A internet atual é perfeitamente organizada porque as máquinas detestam o imprevisto. Aqui está um efeito colateral da pandemia que ninguém previu, mas que é assustador. Havia um mito de que as novas gerações seriam nativos digitais superdotados, entenderiam tudo de tecnologia. A realidade, a pandemia criou uma geração que sabe usar aplicativos, mas não entende a internet. Como tudo foi mastigado pelos algoritmos e transformado em botões coloridos no iPad, a noção de como a tecnologia funciona se perdeu. Pergunte a um adolescente de hoje o que é um diretório de arquivos ou como funciona uma extensão de arquivo. A maioria não sabe. Para eles, a internet é uma caixa preta que entrega conteúdo. Eles não sabem navegar, eles são navegados. Na internet antiga, 2010 a 2015, você precisava ser um pouco técnico para sobreviver. Você aprendia HTML básico para arrumar seu perfil no Tumblr ou no MySpace. Você aprendia a lidar com drives de vídeo para rodar um jogo. Você era o dono da ferramenta. Hoje, a ferramenta é sua dona. O usuário médio tornou-se passivo. Se o algoritmo não mostra, não existe. Se o botão não está na tela, não dá para fazer. Esse analfabetismo funcional digital é o que permite que as grandes big techs tenham controle total sobre a nossa percepção. Nós perdemos a capacidade de hackear o sistema, porque esquecemos como o sistema é construído.
Para os mais curiosos, vamos falar um pouco sobre o coração deste monstro. Como ele decide o que você vai ver? Não é magia, é matemática de probabilidade. O algoritmo opera uma função simples: maximiza o tempo de retenção. Para isso, ele calcula a probabilidade que você clique um conteúdo, baseado no seu histórico, e na reação de outros usuários semelhantes. A fórmula simplificada seria algo como: o problema é que a matemática não tem moral. Se o que te mantém preso na tela por mais tempo é o ódio, a conspiração ou a comparação tóxica, o algoritmo vai te entregar isso com uma pressão cirúrgica. Na pandemia, nós entregamos bilhões de pontos de dados para essas máquinas. Cada momento de fraqueza, cada busca ansiosa sobre a doença, cada doom scrolling às 3 da manhã foi registrado. Eles agora nos conhecem melhor do que nós mesmos. Eles sabem o exato momento em que você está prestes a fechar o app e jogam uma isca de dopamina para te segurar mais 10 minutos. Nós não estamos mais usando a internet, estamos sendo processados por ela. Então, onde isso nos deixa? A internet antiga morreu. E nós somos os herdeiros de um cemitério brilhante e barulhento. Sentimos falta daquela época não porque a tecnologia era melhor, ela era pior, mais lenta e mais limitada. Sentimos falta porque ali, nós ainda éramos as estrelas do show. O conteúdo era tosco, mas era nosso. Hoje, somos apenas combustível para a máquina de anúncio de Mark Zuckerberg, Elon Musk e da ByteDance. Mas será que é um caminho de volta? Será que podemos desassassinar a rede? A resposta curta é não. O gênio saiu da lâmpada, a conveniência é uma droga da qual a humanidade raramente aceita reabilitação. O que nos resta é o que estamos fazendo agora: criar nichos dentro do sistema, buscar a autenticidade onde o algoritmo não consegue alcançar, valorizar o feio, o longo, o complexo em um mundo que só quer o bonito, o curto e o simples. A internet antiga não vai voltar, mas talvez, apenas talvez, possamos construir algo novo nos destroços dela. Algo que não precise de 1 bilhão de likes para ter valor. Algo que seja, novamente, humano. Olhe para o seu celular agora. Ele está aí, no seu bolso ou na sua mão, pulsando com a promessa de uma conexão infinita. Mas da próxima vez que você se pegar rolando o feed por 2 horas sem rumo, lembre-se do que conversamos hoje. Lembre-se de 2015. A internet mudou, o mundo mudou, e nós mudamos com ele. A pergunta que fica é: quem está no controle agora? Você ou o código que sabe exatamente como te fazer ficar? Eu sou o Curse, e se não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.